Subo à tribuna hoje para falar da pesquisa da CNT-MDA sobre eleições presidenciais. Porque, senador Valadares, é impressionante. Depois do massacre contra o presidente Lula, só para o senhor ter ideia, nos últimos 8 meses, foram 14 horas de matérias no Jornal Nacional contra Lula, contra a dona Marisa, contra a sua família. Depois de tudo isso, sai a pesquisa. Eu quero ler aqui, porque não é qualquer coisa. Lula lidera em todos os cenários. Eu quero ler um a um os cenários. Primeiro cenário, Lula 30,5, Marina 11,8, Bolsonaro 11,3, Aécio 10,1. Bolsonaro na frente do Aécio. Ciro 5, Temer 3,7. Cenário 2, Lula 31,8, Marina 12,1, Bolsonaro 11,7, Alckmin 9,1, Ciro 5,3. Cenário 3, Lula 32,8, Marina 13,9, Aécio 12,1, Bolsonaro 12. Espontânea, Lula 16,6, Bolsonaro 6,6, Aécio 2,2, Marina 1,8. Segundo turno, Lula também ganha em todos. Primeiro cenário, Lula 39,7, 40%, Aécio 26,5%, Lula 42,9%, Temer 19%, Lula 38,9%, Marina 27%. Ainda tem a queda do Temer, que tinha 14% de aprovação, cai para 10% de aprovação. Aqui, além da subida impressionante do presidente Lula, nós temos que registrar a queda impressionante dos tucanos, do senador Aécio, do governador Geraldo Alckmin. Eu acho que os tucanos, com essa pesquisa, estão completamente arrependidos do que fizeram com o país. Que pararam o país, não aceitaram o resultado das eleições, patrocinaram esse golpe e agora são sócios de um governo fracassado como esse. De um governo que não coloca perspectiva alguma para a economia, mas tem mais. Saiu uma pesquisa no jornal Valor Econômico, uma pesquisa qualitativa, que é aquela feita em grupos fechados. E a pesquisa diagnosticou um sentimento de saudade, nostalgia do presidente Lula. Olha, é claro que tem carinho e afeição com o presidente Lula, mas tem mais. Tem a lembrança do que foi o governo do presidente Lula, a inclusão social, o desenvolvimento econômico. Saiu, inclusive, no dia de hoje, uma pesquisa da FGV, dizendo que nos últimos 30 anos, o governo do presidente Lula, entre 2003 e 2008, essa foi a fase de maior expansão da economia brasileira nas 3 últimas décadas. O estudo foi coordenado por Afonso Celso Pastore, que é insuspeito, não tem nenhuma simpatia com o PT, muito pelo contrário. Mas fica muito claro também na pesquisa que foi divulgada no jornal Valor Econômico, os motivos desse crescimento do presidente Lula. No momento que a gente vê o desemprego aumentar, retirada de direitos de trabalhadores, retirada de conquistas, olha o que diz a pesquisa qualitativa, alguns trechos, falam das lembranças. Um dos pesquisados diz o seguinte sobre emprego: havia um equilíbrio, a taxa de desemprego era muito baixa, eu arrumava emprego fácil. Sobre inclusão, diz que o Lula visa muito a igualdade social, ele subiu a classe de muita família pobre, diz sobre ascensão social. Outro diz o seguinte: o cara da classe E passou para D, o da D passou para C, o da C passou para B. Eu, sinceramente, quando vejo o país mergulhado nessa crise econômica, política, e quando eu olho para o ano 2017, quando algumas instituições preveem desemprego de 14%, eu acho que a gente está caminhando para uma situação de aprofundamento da crise social, talvez até de convulsão social. Eu concordo com o jornalista Luiz Nassif. Essa coalizão golpista não tem um projeto para tirar o país da crise. Não há um plano. Simplesmente é o desmonte do estado de bem-estar social. Não tem, no momento de crise, em que os estados estão quebrados, as famílias estão endividadas, as empresas têm uma dívida de 80% do PIB. O que eles falam? Só austeridade, ajuste, corte. Na verdade, nós temos que ter uma estratégia para o país crescer. E é por isso que eu digo,
que o presidente Lula, depois de superar esse momento difícil que ele enfrenta com a morte da dona Marisa, nós do PT queremos antecipar o lançamento da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente da República, para que ele viaje esse país, fazendo como sempre fez, espalhando esperança, mostrando que o Brasil é um Brasil grande, que tem um povo trabalhador, que esse país pode voltar a crescer. E é fácil, porque o Lula já fez. Aqui nesse estudo da FGV, mostra o sucesso da política econômica de 2003 para 2008. Mas em 2009 nós tivemos recessão. E o que fez o presidente Lula? Aumentou os investimentos públicos, o PAC, Plano de Obras Públicas. Aumentou o investimento social em 10%. É o que Lula dizia, colocar dinheiro na mão do pobre para consumir. O oposto que o Temer está propondo. Quando eles querem desvincular o salário mínimo do benefício e prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência. Ele fez a Petrobras comprar e produzir no país com a política de conteúdo nacional. Fez o BNDES e os bancos públicos serem alavancas para o desenvolvimento nacional. Nós vamos voltar com esse mesmo programa e avançando em temas importantes, com uma tributação mais progressiva, porque agora é necessário que os muito ricos paguem impostos nesse país, porque quem paga imposto no Brasil hoje é o trabalhador e a classe média. Eu encerro, agradeço pela tolerância do tempo, mas eu saio muito animado com essa pesquisa, porque o povo brasileiro é generoso. Isso é uma resposta à perseguição contra Lula. E é esse Lula que nós vamos ter em 2017, novamente, espalhando a esperança desse país, mostrando que o Brasil pode crescer e proteger seus empregos.